casa e queria convidá-los todos vocês a fecharem os olhos, a pensar em Deus, nosso Pai bondoso, amoroso, que nos ama e que nos acolhe, nos presenteia todo dia com esse amanhecer, com esse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Nessa manhã, quem vai trazer a palavra para a gente é o Ardinal. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Alguns anos atrás, enquanto nós estudávamos para fazer uma reflexão sobre o tema oração, surgiu o seguinte questionamento: se Jesus, sendo quem é, ora, será que nós precisamos orar? Se Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o sábio dos sábios, o ser mais evoluído de que nós temos notícia, Ele que nos ensinou a orar, se Ele pede a ajuda do Pai, pede a sua proteção, pede o seu auxílio, se Jesus, sendo quem é, ora, será que nós precisamos orar? Acredito que nós não precisamos nem pensar muito para chegar à óbvia conclusão de que, com certeza, nós precisamos orar também. E a doutrina espírita vem para nos explicar a importância e a eficácia da prece. Por isso, hoje nós vamos colocar um outro questionamento. Como tem sido a oração nossa de cada dia? Esse é o tema que nós gostaríamos de propor para fazermos uma reflexão hoje. Como nós temos orado diariamente? Como nós temos orado? Os benfeitores na doutrina espírita nos ensinam que existem basicamente 3 formas de orar. A primeira forma de orar é a prece que nós fazemos pelo pensamento. A segunda forma de orar é a prece que nós fazemos através de palavras. E a terceira e mais importante forma de orar é a prece que nós fazemos através dos nossos atos. É a prece que nós fazemos através das nossas ações. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores se nós podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Pode-se utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os benfeitores respondem: Deus sabe discernir entre o bem e o mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que deseja receber o perdão de Deus por suas faltas, só obtém esse perdão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras.
não é muito difícil para nós entendermos por que a ação é a prece mais poderosa. Porque uma ação é uma realização de fato. As palavras, por melhores que sejam, muitas vezes não saem do campo da teoria, não se transformam numa realização, num ato. Da mesma forma o pensamento. Por mais bem intencionado que sejam os nossos pensamentos, muitas vezes eles não saem do campo da teoria. Muitas vezes eles não se transformam em algo de fato. Nós podemos falar o que nós quisermos. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar sobre aquilo que eu não sinto. Eu posso falar sobre um assunto que eu não sei. Eu posso falar sobre algo que eu não acredito. E principalmente, eu posso falar muitas coisas que eu não pratico. É aquilo que os benfeitores nos dizem, a prece dos lábios, a prece que está apenas nos lábios. Quantas vezes nós mesmos já não fizemos uma oração, o Pai Nosso, por exemplo. Rezamos o Pai Nosso, mas ao mesmo tempo o nosso pensamento estava em outro lugar. Era maquinal. Da mesma forma, a oração pelo pensamento. Nós podemos orar sem sentir, nós podemos orar sem acreditar, nós podemos fazer, por exemplo, o Pai Nosso pelo pensamento e ainda assim estar pensando em outra coisa. Por isso os benfeitores nos dizem que as ações são as melhores preces, as boas ações são as melhores preces, porque elas são as ações são a realização de algo, são a realização de fato. Por isso São Francisco de Assis nos diz: pregue o Evangelho todos os dias. Se necessário, utilize palavras. Ou seja, pregue o Evangelho todos os dias, sem precisar das palavras. O que ele quis dizer com isso? Pregue o Evangelho todos os dias pelo seu exemplo. Pregue o Evangelho todos os dias pelas suas boas ações. Porque as boas ações são as melhores preces. E porque os atos valem mais do que as palavras. Então, analisando esse contexto, dentro desse ensinamento que os benfeitores nos trazem, nós voltamos ao nosso questionamento inicial, perguntando para nós mesmos, individualmente, como tem sido a oração nossa de cada dia? Como nós temos orado? Será que nós estamos orando bem? No livro Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, no capítulo 3, André Luiz vai até o Centro de Mensageiros. O Centro de Mensageiros é uma instituição que está ligada ao Ministério da Comunicação e que fica situado na cidade espiritual Nosso Lar. Então André Luiz, chegando no Centro de Mensageiros, ele fica admirado, olhando os edifícios majestosos. Ele diz que tem a impressão de estar vendo várias universidades em série, uma do lado da outra. Tamanha era a extensão daquele local. No entanto, Tobias, o espírito que acompanhava André Luiz naquele momento, diz a ele que tudo aquilo que ele estava vendo ali era apenas uma parte da instituição, que o Centro de Mensageiro era muito mais amplo do que aquilo. Ali onde eles estavam e o que eles estavam vendo era apenas a parte da sede administrativa e alguns departamentos de preparação geral. Mas então Tobias começa a explicar para André Luiz que o Centro de Mensageiros desenvolvia atividades complexas. Ali eles preparavam entidades, espíritos, para se tornarem mensageiros
e levar a mensagem de socorro, de auxílio, de consolações, de esperança, avisos e instruções, não apenas para os encarnados, mas também para as esferas espirituais como o umbral e as trevas. E ele vai explicando que uma parte desses mensageiros, milhares na verdade, eram efetivamente preparados para reencarnar na Terra, nas mais diversas áreas da evolução planetária. Ou seja, esses espíritos não iriam reencarnar apenas no espiritismo, como espírita, ou como religiosos, católicos, evangélicos, enfim. Não. Eles são preparados no centro de mensageiros para atuar nas mais diversas áreas do conhecimento da evolução humana. Então, por exemplo, esses espíritos poderiam renascer como professores, filósofos, terapeutas, escritores, até mesmo palestrantes motivacionais, enfim. E então André Luiz, surpreendido com essa informação, pergunta a Tobias: mas então, Tobias, os serviços de esclarecimento espiritual na Terra devem estar muito adiantados. E Tobias responde: André, infelizmente não é bem assim. Preparação não quer dizer realização de fato. E a verdade é que daqui saem milhares de espíritos preparados para levar a mensagem todos os anos. Mas infelizmente, raros triunfam. Alguns poucos conseguem a realização parcial da sua tarefa, mas muitos fracassam completamente. E então Tobias explica a André Luiz o motivo desse fracasso. Eu vou dizer aqui de forma bem resumida o que Tobias informa. Ele diz que quando nós chegamos aqui, muitos que estão preparados para levar a mensagem, esquecemos do nosso compromisso. Porque chegamos aqui e passamos a nos preocupar apenas com os nossos interesses materiais. Deixamos o egoísmo falar mais alto, orgulho, vaidade, o nosso apego à vida e às coisas materiais. E então, a maioria não consegue nem começar. A maioria nem chega a pensar em começar a realizar a tarefa a que estava preparado. Mas uma coisa interessante que Tobias fala 2 vezes nesse capítulo, e esse capítulo é bem curto, é um capítulo que tem 2 páginas e meia somente. Tobias diz assim: o objetivo da instituição é preparar espíritos para que eles se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade. O programa da instituição procura formar espíritos que se transformem em cartas vivas que vão levar socorro e auxílio, consolações e esperanças, avisos e instruções para a humanidade. Quem são esses exemplos de cartas vivas que nós conhecemos aqui na Terra? Por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis. São pessoas que as suas ações, que os seus atos, que os seus exemplos de vida falam muito mais alto e com muito mais autoridade do que qualquer palavra. São pessoas que vivenciaram o bem. São pessoas que as suas ações falam muito mais do que as suas palavras.
Então, entendendo esse aspecto da informação de Tobias, nós podemos chegar à conclusão que qualquer um de nós aqui podemos ser um mensageiro. Qualquer um de nós aqui podemos estar preparados para ser mensageiros. Porque os melhores mensageiros nem sempre são aqueles que estão no púlpito, que estão em cima de um palco, que falam para multidões. Os melhores mensageiros nem sempre são aqueles conhecidos. Os melhores mensageiros são aqueles que ensinam o Evangelho pelo seu exemplo. São aqueles que ensinam o Evangelho pela sua conduta reta, pela sua conduta honesta. São pessoas que praticam o bem, sem forçar, naturalmente. São pessoas que vivem o bem, vivem a caridade de forma natural. Então, nesse sentido, qualquer um de nós pode ser um mensageiro. E muitos desses mensageiros anônimos, eles não vêm para falar para multidões. Eles vêm para dar a mensagem para algumas poucas pessoas que compõem a sua família e o seu círculo de amizade. Que são esses as verdadeiras cartas vivas do Cristo, pois ensinam com o exemplo, pois ensinam com as suas ações. Então, voltando à questão das ações, que são as preces mais importantes, as boas ações são as melhores preces, como dizem os benfeitores. Vamos fazer aqui uma reflexão prática sobre isso. Vamos falar, por exemplo, sobre gratidão. Hoje tem sido muito comum ouvir falar sobre gratidão. E as redes sociais ajudam bastante para que a gente ouça falar sobre gratidão. Mas nós nos perguntamos se bastam palavras, se bastam boas intenções. É apenas uma reflexão. Pelas redes sociais, é quase impossível você passar um dia, WhatsApp, Facebook e por aí vai, é quase impossível você passar um dia sem receber ao menos uma mensagem falando sobre gratidão. E os benfeitores nos dizem que a gratidão realmente é importante, que realmente nós devemos ser gratos, principalmente a Deus. Porque eles dizem que nada chega em nossa vida sem a permissão de Deus. Porque eles dizem que se nós estamos vivos graças ao amor de Deus, à permissão de Deus. Então, nós nos perguntamos, mas essa gratidão, será que bastam apenas palavras e boas intenções? Será que é isso que Deus espera de nós? Deus, que é o Senhor do Universo, Deus que é o amor em ação, Deus que é caridade em ação, Deus que é o Senhor das ações. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Deus que é o Senhor da ação, será que o que Ele espera de nós, como gratidão, como demonstração da nossa gratidão, é apenas palavras e boas intenções? Será que basta eu dizer, Pai, muito obrigado pelo pão de cada dia, mas ao mesmo tempo eu nunca me lembro de repartir uma migalha do meu pão com quem tem fome? Será que basta eu dizer, Pai, muito obrigado pela mesa farta, e ao mesmo tempo eu nunca me esforço para levar uma migalha do meu pão para aqueles que estão necessitados? Será que basta eu dizer, Pai, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelos meus amigos, mas ao mesmo tempo eu estar sempre distraído, sempre invigilante, e por isso mesmo, volta e meia eu trato mal algum deles, por questões banais,
Ou então sou indiferente a eles, que dá quase a mesma coisa? Será que basta eu dizer: Pai, muito obrigado pelo meu emprego, e ao mesmo tempo eu nunca dou o melhor de mim? Porque na minha cabeça, o meu empregador não me paga o suficiente para que eu dê o melhor de mim. Será que basta eu dizer: Pai, muito obrigado pela vida, e ao mesmo tempo eu nunca me importar em cuidar da minha saúde? Eu nunca me importar em controlar os excessos de alimentação, de bebida, de qualquer tipo de vício? Será que basta eu dizer: Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, e ao mesmo tempo eu passar a maior parte dos meus dias vivendo de forma inútil? Inútil para mim e inútil para os outros. Então, será que bastam palavras e boas intenções? Será que é isso a melhor forma que nós temos de demonstrar gratidão? É só uma reflexão. É só uma reflexão, mas fazendo essa reflexão eu me lembro da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 7, quando Jesus fala aos fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, pois que me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, lembrando das palavras de Jesus, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, eu fico me perguntando: será que essa forma de ser grato, se eu continuar sendo grato apenas com palavras e boas intenções, será que uma hora dessas eu não vou ouvir uma voz me dizendo: ingrato, hipócrita, pois que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim? Porque Deus é o Deus da ação, porque Deus é ação, porque Jesus nos ensinou com palavras, mas tudo que Ele ensinou com palavras, Ele demonstrou com ações, com exemplos. E então, analisando mais esse contexto, nós voltamos ao nosso questionamento inicial, ao tema da nossa reflexão. Como tem sido a oração nossa de cada dia? Será que eu estou orando bem? Será que eu estou orando bem? Aproximadamente 2 anos atrás, eu assisti uma entrevista do Papa Francisco, e o Papa Francisco trouxe uma reflexão muito importante. Eu vou citar essa reflexão por 2 motivos. Primeiro, porque a reflexão realmente é profunda, e eu acredito que todos nós vamos concordar com o Papa Francisco. E em segundo lugar, porque esse tipo de reflexão é uma orientação que os benfeitores nos dão lá no Livro dos Espíritos. Em 1857, os benfeitores já nos orientavam, pedindo para que nós fizéssemos esse tipo de reflexão. Daqui a pouco eu vou dizer em que lugar do Livro dos Espíritos está esta orientação. Então o Papa Francisco começa utilizando uma frase forte, mas não é uma frase que ele colocou para causar impacto, não é uma frase de efeito, é uma frase necessária para essa reflexão. O Papa Francisco começa dizendo assim: é preciso ter coragem para rezar o Pai Nosso. É preciso ter coragem para rezar o Pai Nosso. E aí nessa hora você já para e se pergunta: o que o Papa está falando? Como é que ele diz que é preciso ter coragem para rezar o Pai Nosso, que é a oração mais importante que nós temos nesse mundo? É a oração mais poderosa que nós temos nesse mundo. É a oração que Jesus nos ensinou. É provavelmente a oração mais repetida nos últimos 2000 anos no mundo. É a oração que é repetida milhões de vezes todos os dias pelo mundo. Por que o Papa diz que tem que ter coragem
para rezar o Pai Nosso? E ele explica. Ele diz: é preciso ter coragem para rezar o Pai Nosso, porque quando nós dizemos Pai Nosso, nós acreditamos mesmo nesse Pai? Nós acreditamos mesmo que esse Pai está sempre conosco, nos acompanhando o tempo inteiro, que Ele vê tudo que nós pensamos, falamos e fazemos? Nós acreditamos mesmo que é esse Pai que nos dá o pão de cada dia? Nós acreditamos mesmo que esse Pai só nos dá aquilo que é o melhor para cada um de nós? E quando nós dizemos, santificado seja o vosso nome, será que nós estamos santificando o Pai quando nós brigamos? Quando nós fazemos guerra? Será que nós estamos santificando o Pai num mundo tão violento, onde o amor parece ser deixado cada vez mais de lado e onde o ódio parece estar cada vez mais presente no coração das pessoas? Na questão 660, 660 do Livro dos Espíritos, existe uma segunda questão, uma subquestão que não tem número. E nessa subquestão, na resposta, o benfeitor que responde diz assim: a prece deve ser um estudo de nós mesmos. A prece deve ser um estudo de nós mesmos. É exatamente isso que o Papa Francisco fez. Um estudo de nós mesmos. Porque quando nós dizemos Pai Nosso, nós acreditamos mesmo nesse Pai? Nós acreditamos mesmo que esse é o Pai do amor, da bondade, da justiça, da caridade? Nós acreditamos mesmo que esse Pai está sempre conosco e que Ele só nos dá aquilo que é o melhor para nós, neste momento da nossa etapa evolutiva? Quando nós dizemos, santificado seja o vosso nome, nós estamos santificando o Pai quando nós mentimos, quando nós falamos mal do nosso próximo, quando nós fazemos brigas, quando nós somos intolerantes, impacientes com o próximo, quando nós blasfemamos, quando nós não temos indulgência? Nós estamos santificando mesmo o nome do Pai quando nós, por qualquer motivo que seja, nós deixamos de fazer a caridade que está ao nosso alcance? E quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, será que nós temos feito o esforço necessário para merecer estar nesse reino de amor, de bondade, de paz, de felicidade? Nós pedimos, venha a nós o vosso reino, mas será que nós temos feito por merecer estar nesse reino? E quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, nós queremos mesmo que seja feita a vontade do Pai ou a nossa? Porque se nós queremos que seja feita a vontade do Pai, por que é que muitas vezes nós nos entristecemos, ficamos deprimidos, ou então desesperados, ou então revoltados, quando as coisas não saem como nós gostaríamos? Se nós queremos mesmo que seja feita a vontade do Pai, por que é que muitas vezes nós entramos em algum tipo de perturbação, quando as coisas não saem como nós gostaríamos? É preciso ter coragem para dizer, Pai, me perdoa como eu houver perdoado. Porque e se eu não estiver perdoando ninguém? E se eu não tiver perdoado ninguém? Significa que eu estou proferindo a minha própria sentença de condenação. E quando nós dizemos, não nos deixeis entrar em tentações, será que nós estamos nos esforçando para mudar a nossa conduta, a fim de que nós consigamos nos afastar dessas tentações, ou nós continuamos caminhando na direção das mesmas tentações? E quando nós dizemos, Pai, livra-nos de todos os males, será que nós estamos fazendo a nossa parte?
Será que nós estamos fazendo a nossa parte de esforço para não cair nesses males? Porque os benfeitores dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que a maior parte dos males que nós temos enfrentado nesta vida, nós criamos nesta vida. Não são expiações, não são consequências de vidas passadas, não. A maior parte dos males que nós temos vivenciado, hoje nós criamos nesta vida. Então o Papa está coberto de razão. É preciso ter coragem, é preciso ter muita coragem para rezar o Pai Nosso. Analisando mais esse contexto, mais essa reflexão do Papa Francisco, nós perguntamos de novo para nós mesmos: como tem sido a oração nossa de cada dia? Como nós temos orado diariamente? Será que nós estamos orando bem? André Luiz, principalmente nos livros que compõem a série chamada de A Vida no Mundo Espiritual, praticamente em todos os livros de André Luiz, ele sempre coloca algum ensinamento referente à importância do pensamento. Mas no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz é ainda mais específico, ele se aprofunda ainda mais. Ele nos dá uma verdadeira aula de física, começando lá na física clássica e indo até a física quântica. É claro que ele fala de forma muito resumida, superficial até, mas ele é muito específico para tentar nos ajudar a compreender os mecanismos da mediunidade, onde o pensamento é a força fundamental. Então, André Luiz, nosso objetivo aqui não é falar do livro, tá? Então nós vamos tentar fazer uma explicação bem resumida também do que ele fala sobre o pensamento. André Luiz nos diz que o nosso pensamento é uma força que emite uma energia. Essa energia, ela tem uma verdadeira força criadora. Nós somos literalmente criadores, ou como ele diz, co-criadores no universo. Os nossos pensamentos, eles são gerados e são direcionados pela nossa vontade e pelo nosso livre-arbítrio. Ele diz que o nosso pensamento emite uma energia que ainda é matéria, ou seja, o nosso pensamento aqui nesse plano, ele é material. É claro que nós não temos equipamentos aqui na Terra ainda, tecnologia suficiente para aferir essa informação. Mas André Luiz diz que o nosso pensamento ainda é material. Então o nosso pensamento tem peso. O nosso pensamento tem luz. O nosso pensamento tem cheiro. O nosso pensamento tem cor. O nosso pensamento se movimenta de forma ondulatória, ou seja, ele tem uma velocidade de vibração chamada de frequência. E essa frequência depende dos tipos de pensamento que nós temos, depende do grau de evolução em que cada um de nós estamos. Mas o que ele diz é que quando nós concentramos a nossa atenção em um determinado pensamento, quando nós colocamos foco naquele pensamento, e quanto mais emoção nós colocamos naquele pensamento, maior é a nossa força criadora. Então ele diz que nós sempre estamos criando alguma coisa. Então ele fala das formas pensamentos, que nós damos forma a esses pensamentos e que esses pensamentos se tornam efetivamente materiais. Ele nos explica que nós realmente criamos a nossa realidade, pouco a pouco, principalmente naquilo que nós concentramos a nossa maior atenção, a nossa maior quantidade de sentimentos.
Ele explica que nós somos, por exemplo, como uma lâmpada. Ele usa uma simbologia da chama, mas eu vou falar como lâmpada. Imagine que, ele diz que o nosso pensamento, ele irradia, e essa área onde o pensamento se irradia é chamada de campo. Então imagine que nós somos uma lâmpada. Nós somos a lâmpada. A luz que sai da lâmpada seria o nosso pensamento. E a área que essa luz consegue iluminar no escuro é chamada de campo. A diferença do nosso pensamento para analogia com a lâmpada é que a luz, ela tem um limite do campo, e o nosso pensamento, o campo vai até o infinito. E ele diz que esse campo, ele tem o poder de atrair e de repelir. Então tudo que nós pensamos, colocamos energia, colocamos emoção, nós vamos criar alguma coisa. Nós vamos criar alguma outra forma de energia, boa ou má, não interessa. E essas energias vão atrair ou repelir coisas, pessoas, situações e experiências. Ou seja, ele está dizendo para nós que não interessa o que nós pensamos, não interessa o tamanho do problema que nós temos. Se nós continuarmos colocando atenção e emoção nesses pensamentos, nós vamos criar mais dessa energia e vamos atrair mais dessa energia para a nossa vida, inevitavelmente. Apenas por curiosidade, acho que todo mundo aqui ouviu falar do livro O Segredo, que também teve um documentário. Isso foi agora, 2008, 2007. Tudo que está lá, André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade, em 1960. Tudo. A lei da atração que eles explicam no livro O Segredo, André Luiz fala em 1960. Em outras palavras, André Luiz nos dá um motivo, uma explicação científica para que nós, dizendo para nós o porquê que nós só deveríamos pensar no bem, falar no bem e agir no bem. É uma explicação científica de André Luiz, dizendo, olha, não interessa como está o seu estado emocional. Nós temos que pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Caso contrário, nós vamos criar energia negativa, e essa energia negativa vai atrair mais dessa energia negativa, porque nesse momento, aquilo que nós pensamos, colocamos foco, colocamos emoção, nós estamos em sintonia com aqueles que pensam como nós pensamos. Então esse nosso campo, ele atrai o que tem afinidade e repele o que não tem afinidade. Pela força do nosso pensamento, pela força criativa do nosso pensamento. E isso é uma lei de Deus, não tem como mudar. Ou nós nos disciplinamos a pensar, ou nós vamos continuar sofrendo dentro das mesmas energias negativas que nós temos criado ao longo do tempo. Na questão 834 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: o homem é responsável pelo seu pensamento? E os benfeitores respondem: o homem é responsável diante de Deus, porque só Deus, conhecendo os seus pensamentos, é capaz de condenar ou absolver segundo a sua justiça. Ou seja, os benfeitores confirmam que nós estamos em constante comunicação com Deus. Deus sabe tudo que nós pensamos, falamos e fazemos, ou seja, nós estamos numa comunicação contínua com Deus. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, está escrito assim: a prece é uma invocação. Pela prece, um ser entra em comunicação mental com outro ser a que se dirige. Ou seja, a prece é uma comunicação. E nós estamos sempre em comunicação com Deus. Quer dizer que, dentro de um determinado ângulo
divisão, nós podemos constatar que tudo que nós pensamos, falamos e fazemos é uma oração. Pode ser inconsciente, mas é uma oração. E aí nós temos que tomar o devido cuidado, porque normalmente quando nós oramos para Deus, para Jesus, para algum benfeitor da providência divina, normalmente nós oramos 3, 4, 5 minutos, às vezes mais, mas normalmente é 3, 4, 5 minutos por dia. Nós oramos pedindo a ajuda de Deus e da providência divina. Mas se nós passarmos o resto do dia pensando em coisas negativas, falando em coisas negativas e agindo negativamente, é como se nós estivéssemos fazendo uma oração contrária ao nosso bem-estar. Então nós devemos tomar mais cuidado ainda, para que nós não façamos durante a maior parte do tempo uma oração contrária ao nosso bem-estar. Lembrando que André Luiz nos explicou cientificamente, usando a física que nós já conhecemos. Ele nem cita partes, praticamente nem cita a parte de física que ainda está desconhecida pelo homem. Apenas dentro daquilo que nós já conhecemos, André Luiz nos dá motivos científicos, dizendo para nós, vocês só devem, nós, inclusive ele, só devemos pensar, falar e agir no bem, para que nós não façamos, na maior parte do tempo, uma oração contrária aos nossos interesses, ao nosso bem-estar. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar ouvindo essa voz dizendo para nós, hipócritas, me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembrando o que disseram os benfeitores no Livro dos Espíritos: as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então nós finalizamos voltando ao nosso questionamento inicial. Como tem sido a oração nossa de cada dia? Será que nós estamos orando bem? Será que nós estamos orando a nosso favor? Ou essa oração tem mais nos prejudicado do que nos ajudado? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar e envolver a cada um de nós na sua paz, e que Ele nos ajude a melhorar cada dia sempre mais. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma excelente mensagem que o Ordinal nos trouxe. E realmente a pergunta que ele nos faz, como que nós estamos orando, às vezes no nosso dia a dia a gente acaba passando despercebido, né? E eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que a palavra oração, ela vem de dois verbos, né? Do verbo orar junto com o verbo ação. Então, você emendando esses dois verbos, nós temos realmente o que o Ordinal disse. Não basta só mover os lábios ou o pensamento, tem que ter ação. Eu quero agradecer mais uma vez a palestra do Ordinal. Sábias palavras, Ordinal, um bom ensinamento para todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos neste momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e pedir a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a nossa semana, nossa casa, nossa família. Pedimos também que Ele derrame as suas bênçãos sobre todos os enfermos, não somente aqueles que estão enfermos do físico, mas também da alma. Abençoa, Senhor, toda a humanidade. Envolva o planeta Terra nas suas vibrações de amor e de paz. E que possamos, Senhor, sair daqui melhores do que quando entramos. Uma boa semana a todos. Que assim seja. Muita paz.